Muito bom dia para você nessa segundona, sua linda, uma semana iluminada para você de qualquer cantinho do Brasil, viu? Amanheceu com muito frio aí, em Limeira, queda na temperatura, viu? Aliás, é o tema da reportagem do dia, viu? Quer saber o que vai ver hoje aqui? Então olhe só os destaques. Casal de professores é sequestrado e passa quase 10 horas na mira de armas no Rio de Janeiro. Barco à deriva no Maranhão trazia imigrantes ilegais para o Brasil. Avião com DJ Alok sai da pista em Juiz de Fora. Aumenta o uso de armas pesadas pelos criminosos no Brasil. E temperaturas caem e madrugada foi a mais gelada do ano em algumas regiões do país. O RF com você está apenas começando. E daqui a pouco, como eu já disse, a reportagem do dia, gente, a chegada do frio. Algumas atitudes aí podem ajudar a evitar doenças características desse clima mais gelado. Você não pode perder, viu? Vamos fazer a primeira pausa do RF com você. Na sequência tem as principais notícias do dia. Se você quiser me mandar aí como amanheceu o tempo na sua cidade, hein? Pode mandar uma foto também hoje para o nosso WhatsApp. Coloca na tela 19971024854. Você pode também fazer a sua selfie assistindo o RF com você e me mandar. Não esquece nunca do seu nome e da sua cidade, ok? Com a reportagem do dia, vamos mostrar também como está o clima aí em várias partes do Brasil, mas daqui a pouco, viu? Agora vamos para as principais notícias do dia. Um casal de professores foi sequestrado e passou quase 10 horas sob a mira de armas em uma comunidade do Rio de Janeiro. O casal de professores foi rendido e sequestrado quando chegava num dos prédios da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A ação foi muito rápida. Os dois foram abordados por 3 homens armados que estavam num carro. Os criminosos levaram as vítimas vendadas para uma comunidade de Belfor Roxo, na Baixada Fluminense. Foram 25 quilômetros entre a Ilha do Fundão e o local do cativeiro. Pelas redes sociais, os 2 professores fizeram desabafos sobre as horas que ficaram sob o poder dos bandidos. Fomos obrigados a fornecer todos os nossos dados bancários e perdemos nossos computadores, celulares, documentos e demais pertences. A perversidade da ação foi tal que fomos mantidos reféns por 9 horas encapuzados no banco traseiro de um carro com uma arma apontada para nós. Estamos todos profundamente abalados e com sequelas psicológicas que não sabemos quando serão cicatrizadas. Os bandidos fizeram compras no valor de R$38 mil em sites de lojas de eletroeletrônicos com os cartões e senhas das vítimas. E no Maranhão, um barco à deriva foi encontrado com imigrantes. 2 brasileiros que estavam na embarcação foram presos. Os imigrantes do Senegal, Nigéria e Guiana estavam há 35 dias no mar. Eles foram encontrados à deriva por pescadores do Ceará e resgatados em São José de Ribamar, na região metropolitana de São Luís. Eles estavam desidratados, receberam atendimento médico e foram encaminhados para um ginásio sob a assistência do governo maranhense. Eles podem ser enviados de volta aos países de origem ou receber refúgio. Os 2 brasileiros presos devem responder por promoção de imigração ilegal, com pena prevista de 2 a 5 anos de prisão, podendo aumentar dependendo das condições do transporte. E um avião em que estava o DJ Alok saiu da pista em Juiz de Fora. Olha só o susto. O avião Cessna modelo 560X, com capacidade para 9 passageiros, saiu da pista por volta de 4h30 da tarde deste domingo. O piloto perdeu o controle da aeronave e passou direto na saída 3, caindo em uma ribanceira. Acompanhe o momento da tentativa de decolagem. O avião não consegue concluir a manobra. De longe, um morador da cidade filmou a fumaça. Na aeronave viajavam entre 8 e 9 pessoas. Em uma rede social, o DJ tentou explicar aos fãs o que teria acontecido, mas não consegue nem terminar o vídeo. Galera, deixa eu decolar aqui. Nosso avião.
Em nota, a CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos da Força Aérea Brasileira, informou que nesta segunda-feira vai começar a coletar dados, como fotos, partes da aeronave para análise, reunir documentos e ouvir relatos de pessoas que possam ter observado o acidente. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Pelo Twitter, o DJ disse que estava tudo bem e agradeceu a Deus. E olha, uma nova operação do Exército tentou controlar a violência na Praça Seca, no Rio de Janeiro. Vários confrontos foram registrados. A hierarquia do tráfico de drogas na Praça Seca sofreu um grande prejuízo com a mega operação deste final de semana. Além da morte de Sérgio Luiz Júnior, o da Russa, chefe do tráfico na região, seu sucessor, Hélio Albino Filho, conhecido como Lica, foi preso. Da Russa foi morto no Complexo do Lins em confronto durante a operação das Forças Armadas e da Polícia. O criminoso tinha mandados de prisão por tráfico de drogas e também era procurado como um dos responsáveis pelo estupro coletivo de uma menor de idade em 2016. Mas quem pensa que moradores da região estão mais tranquilos se engana. Tem dias que a gente realmente tem que ficar dentro de casa e assim, olhando o tempo todo no WhatsApp para poder saber se tá legal, se não tá, se a gente pode sair, se não pode. A operação conjunta levou quase 3.000 homens das Forças Armadas, blindados, e transformou a Praça Seca num local como nunca se viu. Um tratamento de guerra para a região mais violenta e perigosa do Rio de Janeiro. O efetivo das Forças Armadas encurralou os traficantes que tentaram escapar por uma região de mata, mas acabaram surpreendidos. Então estava do outro lado, a polícia militar posicionada, foi o que logrou isso da captura desse cidadão, né? Outros 8 suspeitos também morreram e 22 foram presos. Foram apreendidas 17 pistolas, 5 fuzis, 2 granadas, além de carros e drogas. Bom, agora um outro reflexo da violência, o prejuízo aos serviços públicos. Vários bairros ficam sem energia elétrica durante os tiroteios. De dentro de casa, os moradores flagram tiroteio. Não demora muito. As residências ficam sem energia elétrica, depois de um transformador ser atingido por disparos. Situação que se repete com frequência. E não só o morador, mas os serviços públicos, as creches, as escolas, no final de tudo, todos sofrem a mesma dor, porque sem luz ninguém pode fazer nada. Na Vila Cruzeiro, transformadores com marcas de tiros. Na Nova Brasília, a situação é a mesma. Os tiroteios danificaram 48 transformadores só este ano no Rio de Janeiro, uma média de 1 a cada 3 dias. Os moradores ficam sem luz, até que os funcionários da Companhia de Energia consigam entrar nas comunidades, que são dominadas por criminosos armados. Um trabalho arriscado, já que o tiroteio pode começar a qualquer momento. No Pavãozinho, a câmera deste caminhão da Light flagra mais um disparo. Ai, opa! Bora ficar aqui não, tá? Eu tô saindo aqui, eu vou ver se dá pra chegar lá, não dá não. Por segurança, os técnicos são obrigados a esperar o fim dos confrontos. Mesmo assim, muitos veículos ficam cravados de balas, como esse na comunidade do Jacarezinho. A demora no atendimento nem sempre é compreendida pelos moradores das comunidades. E cenas lamentáveis como essa se repetem. O caminhão que faria reparos na comunidade do Batã foi depredado por adultos e crianças. Já este outro em Anchieta foi incendiado. Qualquer risco, pelo menor que for, ele não entra e nós apoiamos essa decisão do funcionário. Segundo a Light, o prejuízo por conta dos tiroteios chegou a R$2 milhões no último ano. A conta também não é nada barata para quem vive no meio do fogo cruzado. Alimentos estragados na geladeira e a sensação de que não há mais lugar seguro. Bom, agora você vai ver detalhes sobre o armamento usado por bandidos no Brasil. Na maior parte das vezes, as armas são de calibre maior do que da polícia. Os revólveres foram deixados de lado há muito tempo por traficantes. Nas comunidades, eles só atacam de fuzil. Ostentam as armas pesadas em plena luz do dia. Vou tomar o Zé! Tomar o Zé! Armas que a própria polícia não usa. Elas são utilizadas em ataques a carros fortes,
a transportadoras de valores, em roubos a bancos e até mesmo em partidas de futebol nas comunidades. E nem sempre são situações de confronto entre criminosos e policiais. Fogos e tiros se misturam. É a banalização dos fuzis. Em entrevista ao jornalismo, este sociólogo disse que a violência das armas dita as normas nas comunidades. É uma forma de impor medo, impor controle dentro daquele espaço. É um problema de qualidade de vida para os moradores. E não é novidade. Os criminosos estão cada vez mais bem armados. Tem ladrão usando até bomba de fumaça para distrair a polícia e fugir. No interior, onde as cidades são menores e, é claro, o efetivo da PM também, eles têm espalhado o terror. Em Santa Margarida, em Minas Gerais, assaltantes desfilaram com fuzis na carroceria de um carro. Os 2 únicos policiais de plantão na hora tentaram impedir que eles roubassem um banco. O cabo Marcos Marques da Silva, de 36 anos, morreu atingido por um tiro de fuzil. Por muito pouco, esta policial não teve o mesmo fim que o colega de farda. Há 3 anos, ela levou um tiro de fuzil na cabeça, tentando impedir um ataque a caixas eletrônicos em São Paulo. Ficou entre a vida e a morte. Eu abaixei, apesar de eu estar dirigindo, eu abaixei, mas não o suficiente, né? Foi quando o tiro, ele pegou aqui na lateral esquerda, ele arrancou 3 centímetros da minha calota craniana. Perdi um pouco de massa encefálica e assim que eu senti o impacto, deu aquele clarão, né? Tudo branco e não vi mais nada. Geralmente, estes armamentos são usados por quadrilhas especializadas e grandes facções e não representam a maioria das armas em circulação. Estas são as armas mais vistas nas mãos dos criminosos: a pistola .40 e o revólver calibre 38. Elas são usadas pelas polícias no patrulhamento das cidades, justamente porque tem mais do chamado poder de parada. É o que explicou este instrutor de tiro. Se reparar bem, os projéteis delas, depois do uso, ficam mais achatados. Isso quer dizer que encontram mais resistência no alvo, são menos perfurantes. É o poder que a munição tem de parar uma agressão. Mas o maior estrago é feito por armas como esta, chamadas de longas raiadas. Esta aqui é de venda permitida, uma espingarda de caça. O poder de fogo nem se compara ao de um fuzil. Ainda assim, olha o estrago. É uma arma perigosíssima, porque ele tem alta velocidade e alto alcance. Então, numa distância muito grande, é uma arma de guerra. É uma arma de guerra. Então, hoje, na nossa sociedade, infelizmente, nós estamos com os marginais munidos com arma de guerra. Por isso, talvez, essa intervenção hoje do Exército. No Brasil, por uma questão de estratégia militar, as armas de longas raiadas semiautomáticas acima do calibre .22 são proibidas para uso civil desde 1936. Mesmo assim, o uso de fuzis por criminosos no Rio de Janeiro e em São Paulo quase dobrou nos últimos 5 anos. A maioria dos fuzis que é vista na mão dos bandidos não é fabricada no Brasil, mas chega facilmente ao país por mar e por terra. Boa parte dos fuzis AK-47 sai da China e do leste europeu e entra de forma legal nos Estados Unidos. Os carregamentos saem de lá de avião ou navio para o Chile, Bolívia ou Paraguai. Depois entram ilegalmente no Brasil e viajam até as grandes capitais. Nós temos uma falha generalizada nas nossas fronteiras, tá? Tanto na fronteira seca, como na fronteira marítima, como nos portos, nos aeroportos, né? A fiscalização, os aeroportos muito menos, né? Mas nos portos e nas fronteiras, praticamente não há nenhum tipo de fiscalização hoje no Brasil. E assim elas se espalham pelos maiores centros urbanos do país, em mãos erradas. No primeiro trimestre deste ano, mais de 3.500 armas ilegais foram apreendidas pela polícia. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, desde novembro do ano passado, aproximadamente 150 mil armas e munições foram encaminhadas ao Exército Brasileiro para destruição. Cubatão, litoral paulista, madrugada do dia 7 de março. Cerca de 20 homens armados com fuzis usam explosivos e esvaziam o cofre principal de uma agência bancária. Na fuga, os policiais militares trocaram tiros com a quadrilha. Dezenas de cápsulas de munição ficaram espalhadas pelo chão.
A suspeita é de que o grupo tenha fugido pela estrada em direção à Praia Grande, também no litoral paulista. A ousadia dos criminosos vai além das agências bancárias. Em Eunápolis, no extremo sul da Bahia, 40 homens explodiram uma empresa de transporte de valores e ainda deixaram mais de 30 quilos de dinamites e granadas sem detonar. Foram aproximadamente 40 minutos de terror. O segurança da empresa morreu e outros 5 funcionários ficaram feridos. Enquanto a polícia, né, tem uma burocracia gigantesca para conseguir comprar esse tipo de armamento, né, o criminoso não tem burocracia nenhuma, né? Se ele tiver o dinheiro, ele compra. Então ele não precisa se preocupar com calibre, com tipo de arma, com quantidade, né, com burocracia, com certidões infinitas, com licitações. Ele simplesmente vai lá e compra. Ou seja, é um jogo de poder absolutamente desigual. E não é à toa também que cada vez mais morrem policiais em ações, né? E uma viatura da Polícia Militar se envolveu em um acidente com uma moto e 2 ocupantes ficaram feridos no centro de São Paulo. Seu Antônio abriu a padaria às 6 da manhã e se assustou com a cena, bem em frente ao comércio onde ele trabalha há 18 anos. Não é comum acontecer isso, né? Há 18 anos trabalho aqui e foi a primeira vez que eu estou vendo isso aí. A viatura policial estava com um capô arrancado e toda a parte da frente destruída por causa do choque da batida. No asfalto havia várias partes do carro, 2 sapatos e 2 capacetes. Esse é um cenário completamente diferente que pegou muita gente de surpresa que estava trafegando aqui pela zona central de São Paulo. Isso porque tem uma viatura policial completamente destruída aqui no meio da Rua da Consolação, que é uma rua muito importante no centro de São Paulo. Ela faz a ligação entre a Avenida Paulista e a Praça da República. Essa rua está interditada para passagem de veículos, tem vários destroços desse acidente no chão e mais adiante a gente vê a motocicleta derrubada. Na moto estavam 2 pessoas que foram levadas ao hospital. Uma estava com fratura no joelho. Ao redor, ninguém sabia quem eram as vítimas, se estavam trabalhando ou voltando para casa de madrugada. O caso foi registrado nessa delegacia na Zona Sul de São Paulo. O delegado disse que a moto trafegava pela Consolação quando foi atingida pela viatura. Os policiais estavam indo atender uma ocorrência perto dali. As vítimas passaram por exames toxicológicos. Nenhum policial se feriu. Daqui a pouco mais notícias aqui no RF com você. Dá a chance da mãe saber o sexo do bebê por meio de uma gotinha de sangue. A descoberta de um brasileiro pode fazer com que as mulheres possam fazer o exame na própria casa. Heide já está com 32 semanas. Grávida do 2º filho, ela já tentou por várias vezes saber o sexo do bebê, mas ele sempre estava com as pernas cruzadas. Isso dificultou muito, né? Porque eu fui até 14, 15 semanas sem conseguir ver o sexo do bebê. A única solução foi recorrer ao exame de sangue para descobrir o sexo da criança. Agulhinha grossa aqui na veia, né? Resultado demorado de sair, né? E o preço bem salgadinho. Mas esses dias de sofrimento estão contados. Um estudo de profissionais de Brasília conseguiu uma maneira menos invasiva para as grávidas descobrirem o sexo da criança. Basta uma picada no dedo e pronto. É igual ao exame feito para monitorar a diabetes. Com a picada no dedo, a ideia é trazer comodidade para a mãe. Tem algumas mães que têm medo de agulha e também permitir que o teste possa ser feito de forma remota em outros locais, por exemplo, fora do laboratório, por exemplo, em casa ou até mesmo na farmácia. O estudo para desenvolver essa técnica começou em 2015. Para ter a certeza de que o exame feito na ponta dos dedos funcionava, os pesquisadores fizeram o teste em 101 grávidas aqui do Distrito Federal. Inicialmente houve muita incompatibilidade, mas depois que as grávidas higienizaram bem as mãos, o resultado foi outro: 100% de precisão para saber o sexo do bebê. Agora, os pesquisadores esperam que o estudo seja aprovado pela Anvisa, para depois ser comercializado. Ticiane acredita que a picadinha na ponta do dedo será uma solução milagrosa para matar a curiosidade das mamães. A grande vantagem foi descobrir isso,
que o DNA fetal, sim, ele está presente na ponta dos dedos, nos vasos capilares maternos. Só não vou engravidar de novo, mas é um negócio bem legal, né? Bem rápido, né? Até, eu creio que deva doer menos do que aquela agulha grossa. E que evolução, né, da ciência. Bom, gente, a farinha ficou mais cara e com isso todos os produtos que levam grão também vão encarecer, como o pãozinho. A Juliana bem que tenta, mas não consegue ficar longe de um pãozinho. Todo dia a gente se encontra, como pães todos os dias. O ingrediente básico dessa paixão mundial, você sabe, né? É o trigo. A farinha é o que move essa fábrica de delícia. Tem pão quentinho saindo e não é nem de hora em hora, é de 10 em 10 minutos. São 50 unidades por fornada. Na padaria em Vitória, o quilo do pão francês vale R$ 15,90 e pode ficar ainda mais caro. Mas na verdade o preço já subiu do trigo pra gente, nós não repassamos ainda não. Não tem um dia exato para repassar. A intenção da gente é segurar o quanto a gente puder. A cotação do trigo subiu e quem depende da farinha para cozinhar está se virando como pode. O Tiago, dono de pizzaria, também está conseguindo driblar a crise, pesquisando e pechinchando. Conseguimos nos supermercados, às vezes, preço melhor, conseguimos nos atacadistas de Vitória, preço melhor. Aqui nessa distribuidora, sim, a alta já está sendo sentida. 20 dias atrás, 25 quilos de farinha de trigo saíam a R$ 37,00. Hoje, um saco desse já é vendido a R$ 48,00. Até o fim do mês, a previsão é de que a farinha chegue até panificadoras e indústrias por até R$ 60,00. A origem de toda essa alta está lá na matéria-prima da farinha e do pãozinho, o grão de trigo. 60% do trigo beneficiado nas fábricas brasileiras vem da Argentina. O país é um dos maiores exportadores do cereal do mundo. Só que o clima e a crise locais quebraram a safra. A oferta ficou menor que a demanda. Somado à alta do dólar, o preço da importação do produto no Brasil subiu cerca de 50% nos últimos 2 meses. O superintendente da maior fabricante de farinha de trigo do Espírito Santo tem sentido isso na pele. Chegou um momento no qual toda a cadeia, todos os produtores têm sentido a necessidade de repassar, não em sua totalidade, mas parcialmente esse aumento ao consumidor final. Bom, agora vamos falar sobre um assunto muito sério, a fila de transplantes no Brasil. Embora muitas pessoas se declarem doadoras, a doação em si acaba não se concretizando e você vai saber o porquê agora. O transplante de rim de Liliane precisa ser feito com urgência. O quadro dela se agravou depois de muitas sessões de hemodiálise. Há quase 6 anos na fila de espera, a aposentada só pensa em ter de volta uma vida tranquila. Meu sonho hoje em dia em primeiro lugar, é sair da hemodiálise, poder viajar, poder trabalhar. Liliane compartilha da mesma expectativa de 40 mil brasileiros. São pessoas que anseiam por recomeçar a vida, mas que dependem de doadores. E em um país onde a taxa de recusa de doação por parentes é de 43%, quase o dobro da média mundial, que é de 25%, esperar se torna algo doloroso demais. Os dados são da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos. Depois de um aumento tímido de 12% no número de doadores no primeiro trimestre do ano passado, hoje são mais de 16 para cada 1 milhão de habitantes. Os índices poderiam ser bem mais animadores. Segundo a coordenadora da unidade de transplantes em Belo Horizonte, mais importante do que as campanhas é falar sobre o assunto em todos os ambientes. A gente tem vários mecanismos para informar essa população com informações adequadas mesmo. Então, nas escolas, no dia a dia, em casa, algumas empresas colocando isso nos seus produtos. Por ano, no Brasil, são feitos cerca de 5 mil transplantes de rim. A conta não bate, porque são mais de 12 mil pessoas na fila. João teve sorte. A irmã dele fez o teste de compatibilidade e vai doar o órgão para ele. A cirurgia já foi agendada.
Vai mudar bastante, retomar algumas coisas. Eu gostava de andar de bicicleta, parei. É uma coisa que eu pretendo fazer bastante, é viajar. A Kátia faz hemodiálise 4 vezes por semana. Isso há 13 anos. A representante comercial já passou por 2 transplantes que foram rejeitados por um problema genético, mas não perde a esperança. É uma espera de um milagre mesmo, sabe? Assim, a gente vive com aquela sensação de ir para a máquina e ser chamada para fazer um transplante. Bom, agora você vai ver um absurdo. Flagrantes de motoristas de ônibus que usam o celular enquanto dirigem e colocam a vida de dezenas de passageiros em risco. São 40, 50 passageiros que colocam a vida nas mãos dos motoristas a cada viagem. E olha aí, onde estão as mãos dos motoristas? Nos celulares. Com uma câmera escondida, nós embarcamos em ônibus de várias linhas diferentes da capital paulista. E não foi nada difícil fazer estes flagrantes. Os motoristas leem mensagens, falam ao celular, resolvendo bobagens. Com o ônibus em movimento... Aquele queijo lá que você pegou é R$35. Eu paguei o meu hoje, aí só faltou o seu para pagar. Ou com ele parado no semáforo. Como são profissionais, tanto faz. É proibido de todo jeito. Proibido, mas cada vez mais comum. Edson vai e volta do trabalho de ônibus todos os dias e já cansou de ver cenas como estas. Sempre parado em farol, eles pegam o celular, às vezes começa, abre o farol, eles atendem o celular, falam, é corriqueiro, viu? É corriqueiro isso aí. Luiz Carlos pega de 2 a 3 ônibus por dia procurando emprego e já ouviu os motoristas resolverem um pouco de tudo pelo celular. Uma vez, tava vindo de Mogi das Cruzes, eu acho que a ex-mulher do motorista ligou, não sei o que houve, em plena Ayrton Senna, o motorista discutindo com a ex-esposa. Já o Bittencourt até tentou chamar a atenção de um certa vez, mas... Uma vez teve um que me fez um sinal obsceno, inclusive. Vai cuidar da sua vida, e aí... Quer dizer, ele não está cuidando da dele, né? Nem dos que está levando. Este motorista dirige, cobra passagem e não desgruda do celular, tudo ao mesmo tempo. Certa hora, ele fica 1, 2, 3, 4, 5 segundos sem olhar para frente. Uma pesquisa recente mostrou que os motoristas levam, em média, 3 segundos entre ler e responder uma mensagem. Mas alguns, como no nosso flagrante, levam quase 5. Isso quer dizer que de cabeça baixa, 50 km por hora, o motorista percorre 20 metros. O suficiente para ultrapassar 10 motos ou 5 carros. Dirigir segurando ou manuseando o celular é infração prevista no Código de Trânsito. Dá multa de quase R$300 e ainda 7 pontos na carteira. O motorista também pode ser autuado por não estar com as 2 mãos no volante. Mais R$130 e outros 5 pontos. Eu acho assim que quando ele está dirigindo, ele tem que prestar atenção no que ele está fazendo e não atendendo as mensagens. Em São Paulo, os fiscais da prefeitura já flagraram mais de 2.000 motoristas de ônibus usando o celular no trânsito. Isso só neste ano. Todos receberam multas administrativas. Os reincidentes tiveram que desembolsar o dobro, R$360. No ano passado foram quase 10.000 autuações desse tipo. Mas está parecendo que nada disso faz efeito. Ontem, na hora que eu fui subir no ônibus, o motorista do ônibus estava falando no telefone. E a gente fica preocupado mesmo, né? Porque é muita gente todo dia sofrendo acidentes e tal. Cleusa já até denunciou um motorista por causa do uso do celular ao volante. Eu já reclamei na prefeitura, já. O certo é que nada disso seria preciso se a responsabilidade de tantas vidas pesasse na consciência dos motoristas. Eu me sinto refém, porque ele não tem consciência da vida dele, da vida dos passageiros, da vida dos que estão na rua, do próprio ônibus que não é dele, é um patrimônio que ele está usando para poder levar as pessoas de um lado para o outro. Muita irresponsabilidade. Bom, e vamos falar sobre emprego agora. A indicação de um amigo pode ajudar e muito a conquistar uma nova vaga. Um site ajuda nesse processo e ainda remunera quem indicou. Nesta empresa, o Quem Indica não só faz toda a diferença, como dá muito dinheiro. A Sara sabe bem disso. Ela conseguiu emprego para uma amiga e ainda lucrou R$350 por isso. E eu nem sabia se ia dar certo ou não, e na hora eu fiquei muito feliz. Eu falei, ótimo.
E olha só o Kaique, ele foi indicado por um amigo, conseguiu ser contratado em pouco tempo e já virou diretor de tecnologia de uma empresa. Foi uma responsabilidade muito grande, foi tipo um salto na minha carreira profissional, assim, enorme. O Eduardo estava perdido, procurando um lugar no mercado de trabalho. Depois da indicação, conseguiu um em apenas 15 dias. Fiz a entrevista pessoal, a entrevista técnica e consegui ser contratado. O processo de indicação é muito simples, é todo feito pelo site. Basta clicar, colocar todos os dados do candidato. O próprio computador analisa o perfil e encaminha para a empresa mais apropriada e que precisa de um candidato a emprego. Temos um algoritmo de inteligência artificial que ele analisa o perfil desse profissional nas redes sociais. Então a gente vai atrás desse profissional nas redes sociais, de uma forma utilizando a busca ativa, para avaliar o perfil mesmo. A média de espera por um emprego é de 10 dias. 250 indicações já foram feitas em 2 meses. Para o dono do site, a tendência é de aumentar o número de negócios desse tipo no país. A inteligência artificial já está para todo lado. A gente consegue observar no dia a dia nosso, quando a gente pega um serviço de transporte, quando a gente utiliza mensageiros do celular, e a gente tem percebido que vem para facilitar o nosso dia a dia. Bom, e hoje nós começamos a exibir uma série de especial aí de reportagens sobre uma época muito específica no Brasil, quando milhares de brasileiros foram enviados para a Itália para combater na Segunda Guerra Mundial. Todos sem a menor estrutura, nem armas os pracinhas tinham. Brasileiros que nunca tinham encostado em armas se tornaram soldados da Segunda Guerra Mundial. O governo reconhece o estado de guerra entre o Brasil e as potências do eixo. Eram doutores e advogados, eram pessoas mais simples, eram lavradores da roça, eram trabalhadores. Que nunca tinha pego em arma. Gente que, pessoas que nunca tinham lidado com uma arma. Quem conta é o filho de um ex-combatente. Era junho de 1944. O então presidente Getúlio Vargas, por motivos comerciais, se viu obrigado a se unir aos norte-americanos, franceses e ingleses para combater o fascismo italiano e o nazismo alemão. Hitler sabia que nenhuma outra nação estava em condições de opor resistência aos poderosos exércitos alemães, bem treinados e melhor aparelhados. Desacreditados, os nossos soldados, apelidados de pracinhas, foram à luta. A chegada em Nápoles foi horrível, porque lá o americano tinha destruído o porto. Então, tinha um navio que eles viraram ele de casco para cima, que o alemão tinha apostado ele lá abaixo, no fundo. Eles conseguiram virar e a gente descia do nosso para cima daquele e saía no resto andando na água, na beirada do mar, assim, para poder sair. No pior inverno do século XX, os brasileiros chegaram completamente despreparados, com roupas de verão. Os pracinhas também foram hostilizados por causa da cor verde do uniforme, muito parecido com o do exército alemão. Nossa roupa foi toda recolhida e nós recebemos outras roupas, toda, a gente ficava desse tamanho assim. Os brasileiros chegaram a Roma praticamente desarmados. Somente um mês depois, quando estavam em Tarquínia, cidade a 60 quilômetros de Roma, é que receberam o armamento americano. Armamentos modernos de procedência americana foram entregues aos nossos soldados para que com eles se familiarizassem e pudessem usá-los com o máximo de eficiência. O pai dizia que eles vieram com a cara e a coragem, e assim era. Porque meu pai sempre lembra que chegou aqui com o violão dele e não com uma arma. E esse era o lema dos brasileiros. Amanhã você vai ver os combates dos pracinhas na Itália e como o nosso exército até hoje é tão querido pelos italianos. Meu
padre, mia madre, miei zii dicevano questo, che gli americani erano bravi, sì, ma i brasiliani erano più umani. Então fiquem ligados, amanhã tem mais uma reportagem dessa série especial aqui no RF com você. Vamos então para o tema do dia, que não poderia ser outro, né? O frio. Aí na sua cidade, a madrugada também foi gelada? Uma frente fria realmente mudou o cenário em todo o país. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, a madrugada registrou as temperaturas mais baixas do ano. O visual muda, cachecol, casaco, até as orelhas ficam protegidas. Para muitos, o frio traz mais elegância, mas mesmo assim... Tremendo, não dá, né? Elegante tremendo não. E todo mundo sofre, do mais velho ao mais novo. Olha o Marcos, só pulando para se esquentar. Essa turma ficou juntinha no banco. Tem 2 blusas e 3 calças. Tô com 3 calças, uma meia, 2 meias e uma calça por cima. Em São Paulo, a temperatura chegou a 3 graus na zona sul da cidade, a mais baixa do ano. O frio tem origem polar e é típico neste período entre o outono e o inverno. Ele atingiu todos os estados do sul, sudeste e centro-oeste do Brasil, além ainda de alguns estados das regiões norte e até nordeste. No domingo, as fortes rajadas de vento e o frio afastaram as pessoas da praia no Rio de Janeiro. E durante a madrugada, as ondas chegaram a 2,5 metros de altura. A previsão é que o mar continue perigoso durante a manhã de hoje. No sul do país, até quem está acostumado com o frio sofreu. Em Porto Alegre, a temperatura chegou aos 9 graus. Para essa época eu não imaginava que ia estar tão frio, mas nem chegou ainda inverno aí, a gente já tá, imagino que o inverno vai ser bem forte. Mas outras pessoas gostaram da mudança. Comer um pinhão na chapa ali, tá valendo. Uma sopa, hoje tá bom uma sopinha, né? Pra repor a energia, né? Hoje tá bagual. Com certeza um belo caldo, né? Principalmente à noite. Bom, e vamos ver então como está o clima em várias partes do Brasil. Previsão na tela. Olha aí, capital, São Paulo, mínima de 9, máxima de 21 graus e tempo ensolarado à tarde, apesar do frio, né? Rio de Janeiro também sol, mínima 17, máxima de 25 graus. E em Curitiba, Paraná, mínima de 6, máxima de 18 graus. E nós recebemos um vídeo da Alessandra Bueno lá de Castro, Paraná. Vamos ver o recado dela pra gente. Marielle, aqui em Castro, no Paraná, tá muito frio. Amanhecemos com 1 grau de temperatura e geada. E a previsão é esfriar ainda mais. 1 grau, gente, imaginem só, né? E a maior parte do Brasil já está vivendo o início da temporada mais fria do ano. Cada um tem um jeitinho para tentar driblar aí as doenças comuns dessa época, como gripes e resfriados. Mas o que será que funciona de verdade, hein? Veja na reportagem. Quando entram em cena esse céu azul anil, os galhos secos das árvores e aquele ventinho fresco, todo mundo já sabe. O outono chegou. Na maior parte do Brasil, o outono é início da temporada mais fria do ano, que depois se encerra com o inverno. Claro que num país gigante como o nosso, tem lugar onde o frio não dá muita pinta. No norte e no nordeste, por exemplo, as temperaturas permanecem altas. Costuma chover muito nessa época do ano. Mas é nessa época também que, na maioria dos estados, alguns personagens da temporada gelada estão sempre em ação. Tá com alergia, garganta, sinusite, rinite, tudo. Febre, coriza e tosse. E é a tosse que promove a velha e conhecida Sinfonia do Frio. Todo ano é a mesma coisa. Para responder tudo isso, a gente conversou com estudiosos do assunto. Pneumonias, virais, bronquiolites. Mas também ouvimos a sabedoria popular. Como Vó Lourdes, a conselheira. Gelada não. Sem gelo, essa aqui não. Mistura. E Francisco, o prevenido. Todo dia eu tomo limão com água, né? Limão espremido com água, que é vitamina C pura. Será que esses segredinhos para evitar as doenças do frio funcionam mesmo? Bom, primeiro é preciso entender por que o frio deixa o pessoal mais doente.
Segundo o presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, existe uma explicação científica para isso. Alguns vírus têm preferência ou preferem se multiplicar mais nessa época do ano. Não só se multiplicam com mais facilidade, mas também se transmitem com mais facilidade, como é o vírus da gripe, o vírus do resfriado e o vírus da bronquiolite. Os médicos explicam que existe ainda um outro fator muito importante. No caso dos estados do sul e do sudeste, sem chuva e com muito sol, forma-se uma espécie de estufa na atmosfera, na qual ficam suspensos vírus e bactérias. A poluição das grandes cidades também ajuda a aumentar essa bolha nociva e desencadeia alergias respiratórias. E para piorar, nessa época de frio, as pessoas tendem a fechar portas e janelas, o que é um erro, como explica esse infectologista. Essas pessoas se aglomeram sem, no entanto, melhorarem, otimizarem a ventilação desses ambientes. Isso é muito nítido no transporte público. Tudo fechado e aquelas dezenas de pessoas, muitas vezes tossindo, espirrando, é uma facilitação da transmissão de doença. Daqui a pouco mais uma parte da reportagem do dia, portanto não saia daí, viu? De volta aí ao vivo nessa segunda-feira gelada, falando em clima gelado, é a reportagem do dia, né? Como amanheceu o clima aí na sua cidade, aqui em Limeira, gente, muito frio, viu? 8 graus. Vamos então ver a previsão do tempo, já que esse é assunto do dia. Olha aí, em Limeira, mínima de 8, máxima de 22 graus. Brodowski, mínima de 7, máxima de 21 graus, apesar do frio. Sol por lá. E em Catanduva, interior de São Paulo, mínima de 8, máxima de 23 graus. Agora nós vamos continuar a ver os alimentos que te ajudam a passar pelo inverno sem sofrer com as doenças dessa época. Elas são várias, com sintomas bem parecidos. O nariz está bem entupido. Aí quando foi hoje, a escola me ligou que ele não estava se sentindo bem. Aí por isso que a gente veio. Eu acho que é gripe. É super fácil confundir gripe com resfriado, por exemplo. As duas doenças são causadas por vírus. A diferença está na gravidade dos sintomas. Resfriado é uma dor de garganta, o nariz escorrendo, uma febre baixa que não impede que aquela pessoa saia, vá trabalhar. Quando nós estamos falando de gripe, os sintomas são muito mais intensos. Dores nas juntas, dores nos músculos, além daqueles sintomas respiratórios. O grande problema da gripe é o comprometimento do pulmão. Em casos graves, a gripe pode evoluir para pneumonia e insuficiência respiratória. Entre 800 e 1.000 mortes são registradas todos os anos no Brasil por causa do vírus influenza, causador da gripe. Os especialistas são categóricos. A única maneira efetiva de prevenir a gripe é a vacinação. E ao contrário do que muita gente pensa, ela não provoca a doença. É uma vacina que nós chamamos de inativada, ou seja, o vírus é morto, portanto incapaz de causar doença em qualquer um que receba essa vacina. O que causa grande confusão muitas vezes é que as pessoas se vacinam numa época onde há muitas doenças respiratórias e vão achar que a causa desse resfriado que ele adquiriu foi a vacina que ele tomou uma semana atrás. Como o vírus se modifica todos os anos, é preciso também se vacinar todos os anos. A vacina é essencial para os chamados grupos de risco, ou seja, pessoas que têm facilidade de desenvolver a forma mais grave da doença. São eles idosos, grávidas, pessoas portadoras de doenças crônicas e crianças com menos de 5 anos. Como os pais e as mães precisam trabalhar, então a introdução dos seus filhos em escolinhas, em creches, muito cedo, o sistema imune não é tão bom ainda. Portanto, as crianças adoecem mais. As escolas precisam ter de fácil acesso para seus funcionários, pias, lavagem de mãos, álcool gel, É uma maneira de você reduzir a transmissão de doenças respiratórias neste ambiente. Agora, quando é que a gente sabe que é preciso correr para o pronto-socorro com a criançada, por exemplo? Uma febre que perdura mais do que 48 horas, a gente escuta muito isso do pai: olha, doutor, eu não sei o que acontece, mas ele não está bem. Então esse é um momento que você tem que procurar o hospital.
Na casa da avó Lourdes, a maior parte da família não fica doente assim tão facilmente. Diz ela que é porque fica em cima. O Matheus nem sabe o que é tomar um iogurte gelado. Eu levanto bem mais cedo do que ele, eu vou para a geladeira, tiro o iogurte, deixo no copo um pouco para quando ele levanta ele possa tomar. Bom, agora presta atenção que tem mais conselhos da avó Lourdes. Matheus, põe a meia, por favor. Não é bom estar andando descalço, sair sem um agasalho. Cabelo molhado, pode dormir? Não, eu acho que não. Será que esse pacote todo de regrinhas é mesmo eficiente? O infectologista diz que os cuidados com a friagem não resolvem totalmente o problema, mas já ajudam. Toda vez que a gente entra em contato com temperaturas mais baixas, entope o nariz logo a seguir, passa-se a respirar pela boca, dores de garganta acabam acontecendo. A temperatura mais baixa também diminui a produção de proteções, facilitando, caso eu venha me expor a vírus e bactérias, a alguma infecção. Na casa do Francisco, a dica para não ficar doente é preparar o corpo. Todo dia eu tomo um complexo vitamínico gelado, tem que tomar. Aí eu tomo uma vitamina C e uma outra vitamina em goma. E dependendo da minha garganta, se tiver ruim, eu tomo mais um mel. E todo dia eu tomo limão com água, né? Limão espremido com água, que é vitamina C pura. Então eu também tomo suco de laranja. Afinal, complementar a alimentação com vitaminas ajuda a prevenir as doenças do frio? Não há nenhuma evidência de que doses elevadas de vitaminas, vitamina C ou qualquer outra, seja preventiva ou até terapêutica para quem está com alguma doença respiratória. Dá certo. A última vez que eu fiquei gripado foi faz uns 2 anos já. A Carol, quando conheceu o marido, foi obrigada a se acostumar com tudo isso. Não conhecia ninguém assim tão prevenido quanto ele, né? De ficar ligado em temperatura, agasalho. Então eu achei muito engraçado. Tenho rinite, sinusite, todos os ites que existem. E a virada da temperatura me afeta bruscamente. Então parece que não, mas quando teve essa virada do verão para o outono agora, eu senti muito. A Helena, de 2 anos, ainda não entrou no ritual do pai. O que os dois têm certeza é de que para tudo é preciso equilíbrio. Fica de olho, virou muita temperatura ou tem alguns surtos, a gente evita esses locais públicos fechados. A gente vai fazendo algumas manobras para tentar driblar, né, e se manter imune. Bom, essas foram as reportagens aí do tema especial do dia, né? Frio, muito frio, e a previsão é de mais frio nos próximos dias, viu? Né? Início de semana, lindo, bom, você quer aparecer aqui para todo o Brasil, daqui a pouco, claro, se você mandou sua foto, eu vou mostrar, viu? Se você ainda não mandou, faz o clique que tem que ser assistindo o RF com você, não esquece da sua cidade e o seu nome, 19971024854. Vai fazendo a selfie aí e me manda. Bom, voltando às notícias, agora a luta de brasileiros cobrando um direito na justiça, o acesso ao home care, ou seja, a saúde em casa. O modelo de atendimento aumentou mais de 30% no Brasil. Aos 68 anos, Dona Angélica luta pela saúde. A aposentada tem estenose do canal lombar, uma doença que dificulta a mobilidade. Devido à osteoporose também, se ela escorregar, ela pode ter mais uma nova fratura. Ela já teve 3 por queda. Para evitar as quedas e a piora da doença, ela precisa de alguém que possa ajudá-la a sentar, levantar, tomar banho, além de fazer as fisioterapias. Hoje, Dona Angélica tem o chamado Home Care, um serviço que aumentou 34% no Brasil no último ano. De 12 em 12 horas vem vem enfermeira, já veio o médico, vem fisioterapeuta. Ter o serviço de assistência médica em casa sai caro, em média R$60 mil por mês. Foram 3 anos tentando fazer com que o plano de saúde pagasse por essa despesa. Durante esse período, era o marido, que tem 72 anos, quem cuidava. Eu não estava aguentando mais cuidar dela, dada a idade.
as dificuldades também que eu tenho, né, físicas. Estava bem complicado pra gente. Eu me atrapalhava em dar os remédios. A tranquilidade de ter pessoas experientes em casa só veio depois que a família recorreu à justiça. Não é porque a gente quer um luxo supérfluo, não. A quantidade de medicações que ela toma, se ela não tomar essas medicações no horário adequado, com uma supervisão adequada, ela pode ter reações contrárias, adversas ao que a gente deseja. O Home Care não está previsto na lista de procedimentos obrigatórios que devem ser pagos pelos planos de saúde. Mas, segundo este advogado, ao negar o serviço, a empresa deixa de cumprir com a principal cláusula do contrato, que é a manutenção da saúde do paciente. O entendimento da justiça é que o home care ele nada mais é do que uma extensão da internação hospitalar, né? Então o médico que está acompanhando esse paciente durante a internação hospitalar e entende a necessidade desse paciente ir para o seu domicílio com o home care para facilitar ou para ajudar, colaborar com o tratamento desse paciente, muitas vezes para retirar esse paciente da exposição a risco de infecção hospitalar. Nos últimos 4 anos, o número de ações no Tribunal de Justiça de São Paulo obrigando os planos a pagar pelo home care mais do que dobrou. Como a legislação ela é omissa quanto à cobertura do home care, muitos planos de saúde incluíram em seus contratos a exclusão para esse serviço, mas o judiciário interpretou já, né, essa matéria como uma cobertura obrigatória dos planos de saúde. Inclusive o Tribunal de Justiça de São Paulo tem até uma súmula dizendo que os planos de saúde eles têm a obrigação de cobrir o serviço de home care, e a partir daí a jurisprudência foi se firmando no sentido de que os planos eles devem sim custear esse serviço. Então essas exclusões ou essas negativas das operadoras em cobrir o home care, desde que prescrito pelo médico, elas vêm sendo interpretadas como recusas abusivas e indevidas. Faz menos de um mês que Dona Angélica conta com o home care. E o marido diz que já vê melhoras na saúde da esposa. Ela não se mexia na cama, não tinha condições dela. A gente já até pensava que não tinha mais recuperação nenhuma. Aí eles vêm, vão conversando com ela, faz ela ter um esforço em levantar-se, né? E vir para essa cadeira de roda, aí elas mexem com ele aqui, bota um pouquinho ali naquele sol da manhã. Então ela está tendo um ganho muito grande, excepcional o ganho que ela está tendo. Se é direito tem que exigir, mas muitas vezes cansa, né? E o paciente acaba até morrendo nessa espera. Agora um tipo de crime que tem deixado os pais de alunos muitos criminosos, o roubo de vans escolares. Em muitos casos o motorista não tem tempo nem de retirar as crianças do veículo. Estranho ver uma van escolar de madrugada passando escoltada por um carro. Dentro, em vez de alunos, havia ladrões. Câmeras de monitoramento mostraram parte do trajeto. A van foi roubada em Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo. Os assaltantes levaram o veículo da garagem da casa onde era guardada. E eles levaram o carro sem levantar suspeita. Os cachorros latiram e eles ainda fecharam o portão. Os criminosos deixaram um prejuízo de R$110 mil. A dona tinha acabado de comprar a van e ainda não tinha contratado um seguro. Eu não tinha recursos para comprar outro carro. E aí eu tive que vender o carro de passeio, pedir para amigos para ajudar, para poder dar continuidade no trabalho. Porque eu tinha muitas crianças que dependiam de mim, pais, e eu não podia deixar e falar que não ia trabalhar mais. Além de Ferraz de Vasconcelos, o mapa do roubo de vans na região metropolitana teve registros neste mês em Guarulhos, em Itaquera, na zona leste da capital paulista, e na Vila Guilherme, na zona norte. No ano passado, assaltantes também fizeram uma vítima em Suzano. Alguns meses antes, a onda de roubos foi em Taboão da Serra, no outro lado da Grande São Paulo. No pior caso, em Taboão, Lúcio foi rendido pelos ladrões. Na hora, ele aguardava o embarque de um aluno. O motorista foi mantido refém com a mulher dele, 2 adolescentes e mais 3 crianças. As vítimas foram liberadas depois de rodar quase 40 quilômetros. Os criminosos levaram a van e os celulares das vítimas. Quase que eu desmaiei no carro, né? Não sabia o que falar, não sabia o que fazer. Ficava brincando com o gatilho da arma, puxando, apertando. Maria Cícera também ficou traumatizada.
4 meses antes, a van dela foi roubada na mesma cidade. Este vídeo mostra os assaltantes perseguindo a van momentos antes da abordagem. Ela tinha acabado de quitar o veículo. O problema foi não ter renovado o seguro. O prejuízo foi de R$80 mil. Em Suzano, o neto da dona Terezinha foi um dos reféns dos ladrões. A diferença foi que, nesse sequestro, os donos da van foram liberados primeiro, a 1 quilômetro do local do roubo. A polícia foi chamada e localizou as 5 crianças depois, para alívio das famílias. A gente só falou assim, não faz nada com as crianças, pelo amor de Deus, e eles foram embora com as crianças. Aqui na Brasilândia, zona norte de São Paulo, uma onda de roubos também vem tirando o sossego de motoristas do transporte escolar e de alunos. Mas o modo de agir dos assaltantes é diferente. Em vez de levar os veículos, eles espalham o terror de outra forma, recolhendo celulares e dinheiro. Os crimes costumam ser bem cedo, a partir das 5 da manhã. É quando os motoristas começam a ir para as ruas, mas ainda há pouco movimento. Na hora que eu parei, eu olhei para o lado direito para ver a monitora descendo. Quando eu olhei para o lado esquerdo, já vi uma moto com um garupa e uma arma apontada para mim, pedindo celular e carteira. Não reagir, senão você vai morrer. Não reagir, senão você vai morrer. Era só o que eu entendia. Ele entregou o celular e o dinheiro que tinha na carteira. Em seguida, o assaltante deu a volta na van e entrou para roubar a monitora. Nós somos alvo fácil, né? A gente trabalha com criança e é lógico que a gente não vai reagir a assalto algum. Então, assim, é complicado. Você sair 5 horas da manhã já está sujeito a um assaltante. Nessa região da zona norte de São Paulo, foram 16 ataques a vans escolares num único dia de abril. Era uma coisa que era esporádica, né? A gente ouvia falar um aqui, um ali, mas está se tornando rotineiro todo dia. Tanto os assaltos no carro, quando roubava o veículo em si, total, levava embora. Agora parando toda hora moto, nos roubando, levando celular, carteira e itens do carro também, com o carro parado, a gente estaciona em algum lugar, tá acontecendo muito. Aí tá gerando medo na classe, né? Os donos das vans não estão suportando ter que trabalhar nesse ambiente de medo. É um pouquinho tenso, né? A gente fica com medo, mas fazer o quê? Tem que enfrentar. A situação ficou tão preocupante que Edivaldo reuniu todas as ocorrências. Com os boletins em mãos, ele cobrou providências do Conselho de Segurança da região, mas disse que não viu qualquer medida para deixar os motoristas mais tranquilos. Em relação ao policiamento, continua da mesma forma. A gente não vi viatura mais, ou policiamento de moto, da Rocan, que a gente roda em média cada tiro 100 km por dia. Então, mas não vi nada de diferente no policiamento. Os transportadores escolares querem respaldo da polícia para trabalhar. Na hora do cumprimento dos deveres, a exigência sobre eles é sempre a maior possível. Eu acho que as autoridades julgam demais os transportadores escolares em modos de segurança, tratamento com as crianças, mas deixa a gente à mercê desses bandidos. E você costuma fazer compras pela internet? Sabe como evitar o risco de cair em algum golpe? Pois é, esse meio de comunicação facilita os negócios, mas pode representar prejuízo. Veja agora como não se tornar uma vítima. Facilidade, rapidez e principalmente economia. Itens que levam muita gente a usar a internet como um canal de compra e venda. 90% das minhas compras é feito pela internet. Tem produto que realmente vale a pena você comprar pela internet. A economia pode ser de 70%, segundo um levantamento feito por um site de comercialização de usados. Não é à toa que quase a metade dos brasileiros que têm acesso à internet faz compra online. E diante desse cenário que acaba se tornando comum também, são os golpes. Pessoas que se passam por vendedores ou compradores para roubar o produto anunciado. De forma geral, é uma relação bem informal. Não tem um CNPJ, não tem uma loja, não tem ninguém nem para eu reclamar. Na prática, até para fazer um processo legal, criminal, vai ser um pouco difícil. Você vai ter poucas informações daquela pessoa.
Luiz foi vítima de um golpe. No final do ano passado, ele anunciou um videogame por R$ 1.500 em um site de vendas. Em poucos minutos, uma mulher mostrou interesse no produto. Os dois começaram a acertar os detalhes pelo celular. Foi tudo via WhatsApp, né? Uma mulher que se dizia ser de Taubaté, que queria comprar um videogame pro filho dela, né? E ela tinha pressa para poder comprar, ela já marcou o encontro e como tinha foto dela, a história foi bem contada, eu não tive nem como desconfiar. Como o Luiz já estava acostumado a fazer transações de usados pela internet, tomou os cuidados mais óbvios. Marcou o encontro, por exemplo, em uma estação de metrô de São Paulo. Tentei ir para um local que fosse movimentado, tivesse câmera de segurança, mas a história foi muito bem contada e acabei caindo. No horário combinado, no lugar da mulher que mantinha o contato com o Luiz, apareceu um rapaz dizendo que era sobrinho da interessada. Ela disse que o filho estava fazendo aniversário naquela data, que o sobrinho ia para a cidade dela naquele dia também, que ele tinha horário para poder pegar o ônibus na rodoviária. Como o rapaz apresentou comprovante de depósito, Luiz entregou o videogame sem desconfiar. A surpresa veio no final do dia, quando ele conferiu o extrato bancário. A golpista realizou um depósito falso. Foi uma decepção, na verdade, né? Porque foi conquistado com tanto suor e acabaram levando. Não são poucos os casos de golpes envolvendo produtos comercializados online. Na semana passada, outro rapaz foi mais uma vítima tentando vender o relógio. Ele anunciou o produto em um site de compra e venda e quando foi entregar, o suspeito pegou o relógio e fugiu. Para evitar essa dor de cabeça, o especialista alerta para alguns cuidados na hora de comprar ou vender o produto. Dê preferência para que a entrega seja feita pelos correios. Caso você tenha que encontrar a pessoa, marque em um local público, movimentado e, se possível, vá acompanhado. Forneça apenas os dados necessários, evite revelar endereço ou CPF, por exemplo. Busque por referências. Muitos sites têm disponível um relatório de satisfação e reclamação do cliente e do vendedor. E antes de entregar o produto, certifique-se que o dinheiro está na conta. Vou fazer a troca, vou entregar o meu produto ou vou receber o meu produto. Ele está funcionando, realmente ele é o que você quer. Se for eletroeletrônico, está funcionando. Se for uma roupa, não tem furo, botão, tem que confirmar. E aí o principal, vou receber dinheiro? Cuidado, você está andando com, dependendo do produto, a quantia alta, deposite, ou peça uma TED eletrônica, mas confirme a TED. Luiz continua vendendo e comprando usados pela internet, mas agora aprendeu a lição, nada de pressa na hora de fechar o negócio. Marca em lugares mais seguros, só entrego o aparelho se o dinheiro estiver na conta mesmo, então tem que começar a tomar outros cuidados, né? Já estamos na reta final. Se você mandou a sua selfie, fique de olho a partir de agora. Pode colocar na tela. Super beijo para o José Carlos Gil, claro. Beijão, ótima semana. Wellington e Tamara de Várzea Alegre, Ceará. Beijão para vocês também. Ótima segunda para Giovana, sua linda, de Almenara, Minas Gerais. A Maria de Palmas, Tocantins. Beijão, Maria. Isla Rosa e Tamara de Várzea Grande, Ceará. Beijão para vocês, lindas. Nascimento de Ubatuba. Adoro o litoral de São Paulo, Ubatuba, hein? Super beijo, Nascimento. Wellington de Paraibuna, interior paulista. Super abraço, ótima semana. Moisés de Grão-Mogol, Minas Gerais. O Daniel de Piracicaba, interior de São Paulo, sempre participando. Ótima semana também. Ótima segundona para o Jorge de Juazeiro, Bahia. Evandro e Cacilda de Serrolândia, Pernambuco. Eliano de Riacho da Cruz, Rio Grande do Norte. Muito bom começar a semana assim. Certamente ela começa mais leve, com muito amor e paz, recebendo todo esse carinho que eu recebo aqui, viu? Amanhã tem mais RF com você e, claro, eu te espero, como sempre, né? Super beijo.